Ah, na minha mãe não teve crise muito na roça. Começou depois que meu pai morreu. O médico fala que às vezes você pode ter, de repente, isso e ficar dormindo aí dentro de você. Nunca ele aparecer, mas que às vezes daí aparece assim num episódio assim que muito marcante, né? A minha mãe foi no caso depois que meu pai morreu. Mas daí lá na roça era leve, assim, ela, por exemplo, ela recebia o dinheiro da aposentadoria, ela escondia lá dentro de um pote de feijão dela lá, e não era pra mexer no dinheiro. Ficava lá que nem um pacotinho, tudo fechadinho lá, e a gente respeitava, a gente não pegava mesmo. E que era pra guardar pro enterro, ela falava. Ela tinha essa mania aí que ela ia morrer e não ia ter dinheiro pra enterrar ela. Não, tá tudo bem, eu tô bem. Só que é triste, porque quando eu tô num bom momento, só que eu tenho os momentos ruins também, né? E os momentos ruins é muito ruim, não é pouco ruim. Porque é assustador, ninguém sabe, ninguém entende. A cabeça se torna um lugar completamente desconhecido, completamente assustador, e você entra em desespero, e você só precisa da paciência das pessoas, e as pessoas nem sempre têm Tem paciência. paciência, nem sempre tem paciência. Nem sempre sabe lidar. E você tá tão assustado com a sua própria cabeça. Tipo, não é um lugar que não é que nem você. Ah, eu fui numa festa e essa festa é assustadora, eu vou sair. Não, é a sua cabeça. Não dá Sim. pra você fugir da sua cabeça. É ela o tempo todo ali. E aí parece que você não tem controle, que você não é dono de si mesmo, dono da sua cabeça. E isso é muito, 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 muito ruim. Quando eu levei a mãe ao médico, que ele falou assim, explicou pra mim como era isso, disse que é bem complicado para diagnóstico, que é difícil de chegar a um diagnóstico. Por isso que geralmente os pacientes sofrem bastante. Imagina agora que tá mais fácil de chegar no diagnóstico. Imagina antigamente que nem se sabia o que era, na verdade. Nem quando levava no hospital, internava, o médico falava o que era. Falava nada. Tinha umas pessoas que acham que é o demônio, que é possuído lá por algum mal. Não achava, Fernanda. A gente não achava, porque ninguém achava nada, que não sabia, é desconhecido. Não é que as pessoas não falam do assunto. Ficam uma olhando pra cara da outra assim, e pra mim era assustador, né? Pra mim, que eu era criança, daí ficava um olhando um pra cada outra assim, das pessoas, e ninguém fala nada, e porque ninguém sabe de nada, ninguém sabe o que era. Não se falava nada. Não se falava nada, nem tratava, na verdade. Eu andava com ela, fazia todas as vontades dela, né? Quando eu não tinha vocês. Ela não dormia, então ela acordava à noite, saía. Era difícil manter ela dentro de casa, tinha que praticamente fechar o portão mesmo da casa pra ela não sair. Mas quando ela pegava a rua e saía, ela saía sem rumo. Teve uma vez que ela ficou 3 dias andando pra rua. E a gente achou ela em São Luís do Paraitinga. Polícia que achou ela, que a gente ligou pra todo lugar e achou ela lá. Andava, ia pra casa das pessoas. É difícil, é difícil. Saía com ela de medo dela ir embora, dela fugir e ficar 3 dias fora de casa. Aí eu ia junto com ela. Então eu também vou. Eu falava pra ela, eu vou também com a senhora. Daí ela pegava as sacolas, achava as bolsas no lixo, na lixeira. Pegava, ela nem achava que estava pegando no lixo, na verdade. Não, aqui deve ter coisa boa, ela falava assim. E daí ela ia abrir lá para ver o que tinha, as coisas, para ver o que tinha na sacola, e não tinha nada. Depois ela amarrava e dava risada, assim, uma gargalhada, e punha tudo de volta. Queria pôr tudo de volta onde ela pegou. Né? Daí deixava de novo no lugar. Tem momento até que era engraçado até. Então nervoso, acho que a gente ria mesmo. Eu até me culpava. Eu sentia raiva. Porque eu sentia raiva quando ela ficava daquele jeito, porque era assustador. Então eu sentia raiva dela estar daquele jeito ali. Eu não sabia o que fazer com ela. Agora eu sei que não era normal, né? Mas não achava, não. Eu acho que a gente nega mesmo. Eu acho que neguei até o último momento, né? Isso você sabe, né? Quando você mesma foi no médico e eu não queria de jeito nenhum comprar medicação, lembra? Eu achava que dava pra dar conta, sim. Eu acho que ela poderia não ter passado pela experiência de ser internada no hospital, que marcou demais a vida dela. Lá em Cruzeiro, lá que eu fui visitar ela uma vez em Cruzeiro. Eu tenho toda a imagem assim.
Só que lá em Cruzeiro, eles não deixam a gente entrar. Então tem só uma recepção quadradinha assim que a gente fica esperando eles trazerem o paciente pra gente ver. Eu lembro isso como se fosse ontem. Aí ela chegou assim, andando assim, passinho curtinho, porque eu acho que a medicação deve travar todos os músculos. Eu acho que é isso que a medicação, assim, medicação que dopa mesmo, eu acho que é isso. Tipo o Aldol, por exemplo, acho que eles tiram os movimentos dos músculos, eu acho assim. Aí ela chegou com esse passinho curto lá, babando mesmo, porque não tinha nem controle da boca, né? E aí a gente viu as marcas aqui, né, aqui perto do olho aqui, as duas marcas que foi choque, ela tomava choque. As pessoas não têm noção do que é um hospital de psiquiátrico. Eu não lembro, assim, uma vez ela foi internada em São Paulo. Ela foi internada em São Paulo, lá eu fui visitar ela lá também, é tenebroso lá, Itaquaquecetuba, na verdade. Era realmente, assim, prisão. Era assustador, era feio. Só que eu não sei que tipo de tratamento que faziam lá, mas geralmente dopava mesmo. Onde eu fui ver ela era prisão, eram uns quartos assim, as pessoas até tentavam pegar a gente assim, dar a mão pra gente, então era assustador. E ela disse que era apavorante porque ela tinha que, pra ela sair de lá, ela tinha que lembrar a data de nascimento e lembrar assim umas datas, entendeu? Ela disse que era horripilante. Pra você sair de lá, naquele estado que ela tava lá de choque lá, nas condições que eles estavam lá, eles tinham que lembrar, tinham que ter consciência de lembrar coisas assim da vida deles, entendeu? Tinha umas pessoas que acham que é o demônio, que é possuído lá por algum mal. Não achava, Fernanda, a gente não achava, porque ninguém achava nada, que não sabia, é desconhecido. Eu fico confusa às vezes, assim. Não que eu fico confusa. Será que tá acontecendo comigo? Nem sei. É que a gente fica, as pessoas ficam falando pra gente isso o tempo todo. Eu não sei, às vezes eu me questiono, talvez de repente eu fico comparando assim com as coisas da minha irmã, que a minha irmã sente, por exemplo, que é a depressão, que é a tristeza, que às vezes é o desânimo de fazer as coisas. E daí daqui um pouco você acorda e você não tem mais nada, você não sente mais nada, tá super animada. Eu não sei, eu acho que isso pode ser assim. É difícil assim evitar. Eu acho que não dá pra evitar. Eu acho que dá pra passar de uma forma menos traumatizante, eu acho. Pra isso tinha que ser assim uma coisa assim muito grande. Sabe, por exemplo, os CAPs da vida que cuida das pessoas. O cuidado é muito assim, é muito pouco porque as pessoas necessitam, na verdade. Eles não oferecem assim. Eles não oferecem assim o cuidado que é preciso. Quando eu levei a mãe ao médico, que ele falou assim, explicou pra mim como era isso, disse que é bem complicado para diagnóstico, que é difícil de chegar a um diagnóstico. Por isso que geralmente os pacientes sofrem bastante, porque era tudo mal cuidado. Então, depois que eu passei minha mãe no médico especialista, ela teve qualidade de vida, né? É isso.